mais um vídeo. Eu sou a Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda aqui na Itália e esse é o segundo vídeo da sessão especial de como desenvolver uma coleção autêntica de moda. Para quem está chegando agora, essa semana é uma semana muito especial porque eu desenvolvi essa técnica para ensinar vocês, na verdade é a minha técnica de como criar uma coleção de moda que eu tô passando aqui pra gente poder se livrar de certos costumes. Se você chegou agora, eu te aconselho a ver o primeiro vídeo que eu postei ontem, assim vocês vão entender toda a sequência. O vídeo de hoje, então, é para falar sobre o tema da coleção. Ontem eu falei sobre a importância do co-hunting e como que é essa questão do comportamento social, decifrar o que está acontecendo, né? E aí eu comentei sobre a questão da ciência e como ela tem sido comentada e falada um pouco mais na nossa sociedade, e isso era uma tendência de comportamento. Então hoje eu vou mostrar para vocês como chegar a um tema de coleção a partir desse comportamento. A primeira coisa que eu fiz, né, depois de descobrir que era ciência, é pesquisar. E a minha pesquisa vai diretamente à internet. Às vezes eu já tenho algumas ideias de como fazer isso, mas a ciência foi muito ampla, eu não sabia com qual área da ciência eu ia trabalhar, como eu ia trabalhar, enfim. Então eu peguei, abri meu computador e coloquei no Pinterest e digitei ciência. E agora eu vou mostrar pra vocês. Então pronto, eu amo o Pinterest para fazer pesquisa e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Pinterest, então aqui vocês veem que é o meu Pinterest mesmo que eu tô usando. E aí, como eu não sabia o que eu queria pesquisar, então eu digitei ciência. E me veio fora todas essas imagens maravilhosas. E aí eu gostei já desse... eu sempre acho que é Becker, mas eu não lembro como chama, mas desse vidrinho aqui, que é muito comum dentro dos laboratórios de ciência, então eu já sabia que eu queria trabalhar com ele. Aí eu vi essa aqui, que eu achei muito legal, e aí eu fui indo, sabe? Fui indo, até que eu cheguei a essa imagem da Marie Curie. Mary é uma cientista e na hora que eu vi essa imagem eu comecei a descer e vi também essa aqui com as grandes mulheres da ciência, e aí eu achei o meu tema, foi como uma, assim, plum! E eu então decidi que o meu tema seria mulheres na ciência. E aqui eu fui lendo sobre cada uma delas e vi sobre a primeira, que é Rosalind Franklin. E aí eu fui pesquisar sobre quem era a Rosalind Franklin. Vá bem. Depois de pesquisar sobre a Rosalind Franklin, eu amei a história dela, que eu já vou contar pra vocês. Eu falei, bom, mas eu tô no Brasil, eu tô desenvolvendo uma coleção para o Brasil, eu quero falar sobre mulheres cientistas no Brasil. Então eu fui pesquisar no Google sobre mulheres cientistas brasileiras e me apareceu. E aí me apareceu esse texto sobre exposição 20 cientistas brasileiras que fizeram a história, a BEP UK. Aí eu abri e fui ler sobre essas cientistas maravilhosas que o texto falava, né? Aí eu li sobre elas e a vontade era de fazer um tema com todas elas. Mas eu pensei, a Rosalind Franklin tinha uma história bem bacana e ela era bióloga. Então eu também queria que ficasse sempre dentro do mesmo tema da biologia. E aí eu encontrei a Berta Lutz. Porém, a Berta é uma cientista branca, uma mulher branca vinda de uma família rica, né? Eu queria também ter outras histórias. E aí eu encontrei a Enedina, que eu não sei onde ela tá por aqui, vou ter que procurar. Mas a história da primeira cientista negra
do Brasil, da primeira engenheira negra do Brasil. E aí eu falei, é ela. Então pronto, aí eu decidi que as mulheres com quem eu iria trabalhar, então era a Eneudina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra do Brasil e a primeira mulher engenheira no Paraná. Ela se formou em 1945 e ela só conseguiu se formar e ter o estudo e se alfabetizar porque a casa onde os pais dela trabalhavam, os patrões, pagaram para ela todo o ensino para que ela acompanhasse a filha deles, né, que era da mesma idade da Eneudina. Porém, né, depois de se formar, ela já começou a trabalhar como professora, depois ingressou na universidade da UFPR, Curitiba, e virou a primeira mulher negra, né, engenheira do Brasil. A história dela foi de muita luta para se fazer valer, e eu li um texto que dizia que para ela ser respeitada entre os homens, que dentro da área da engenharia, naquela época era muito burguesa, branca e também masculina, né? E ela também andava armada, porque na hora que ela estava no meio da galera, para ela fazer com que todos os operários, né, os homens a ouvissem, ela disparava para o ar, assim eles respeitavam e ouviam o que ela tinha para dizer. Uma mulher de muita luta, muito trabalho. Ela trabalhou na hidrelétrica, ela também foi responsável pela usina Capivari Cachoeira, que é o maior marco, né, como engenheira. Enfim, tá aí essa uma grande inspiração. E a segunda mulher, né, então, que eu comentei é a Berta Lutz. Ela, como eu disse, vem de uma família rica. O pai dela era biólogo, né? E aí ela se formou em Paris. E na cidade foi que ela teve o primeiro contato com o movimento sufragista feminista, né? Quando ela voltou para o Brasil, ela começou a trabalhar com a zoologia, no mesmo departamento do seu pai. Porém, ela também estava com essa questão do feminismo muito em alta, com muita vontade de lutar pelos direitos iguais. Então, ela fez vários movimentos e ela, em defesa da mulher, ela foi política. E essa foto eu acho bem legal e eu selecionei ela exatamente por isso, porque foi em um desses momentos político dela e que dentro da política ela fez diversas leis para as mulheres. E ela também, né, teve um movimento feminista que foi muito forte. A Berta é maravilhosa e muitas das coisas que nós temos hoje é graças a ela, então ela tinha que estar aqui. E a primeira cientista que eu entrei em contato foi a Rosalind Franklin. Ela é britânica, nasceu em 1920 e o maior contributo dela foi que ela conseguiu fotografar as estruturas moleculares do DNA. Porém, ela não tinha compreendido que aquela foto era o DNA em hélice. E um dos seus alunos foi falar para outros dois pesquisadores, que são os James Watson e Francis Crick, que ela tinha feito essa foto. E a partir da foto dela, eles chegaram, né, na conclusão de que o DNA tinha essa forma de hélice. E eles ganharam o Prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina em 1962 e a Berta e a Rosalinda simplesmente ficou de fora, né? Então, todas as conquistas dela dentro da ciência só foram reconhecidas depois da sua morte, né? Então, é um caso aí que acontece bastante e eu achei bem interessante. Então, essas são as 3 mulheres inspirações dessa coleção que eu vou mostrar para vocês. Depois de decidir que o tema da coleção ia ser Mulheres na Ciência, então eu fui pesquisar imagens que eu gostaria de trabalhar. Então, uma delas é o vidrinho que eu comentei para vocês, né? Que eu queria trabalhar muito a forma dele, ou em estampa, ou em modelagem na coleção. O DNA, né? Porque aqui desse da Rosalinda, na hora que eu vi essa imagem, eu selecionei ela exatamente por isso, porque eu já imaginei várias roupas aqui.
Então eu queria muito trabalhar com a estrutura do DNA, e aí eu coloquei essa estrutura também com a árvore, né, porque representa a biologia, então eu queria colocar a biologia de alguma forma na coleção. Aqui a mulher, né, na ciência, também com a tabela periódica, porque eu queria fazer jogo de palavras legais com os componentes da tabela periódica, enfim. E toda aqui a mulher na ciência, esses vidrinhos que eu achei bem legal, só que eu entrei numa questão que eu não queria... achei muito fofo, sabe? Talvez não seria essa a direção que eu queria da coleção, mas eu coloquei porque eu achei lindo, e a flor também não é só a questão fofa e sensível, é a questão da vida, né? E aqui da biologia, e de dar vida a novas descobertas, a novas reações, enfim. Aí eu peguei essa, que tem, né, vários componentes legais do que o Silton usa dentro dos laboratórios. Aqui uma mulher poderosa, né, com essa questão do passando como se ela estivesse pensando, né? Aqui também achei maravilhosa essa imagem, que é ela, né, tendo 1 milhão de pensamentos, né, de descobertas para chegar em grandes resultados para nossa sociedade. E por último essa, que também tem os vidrozinhos, que era uma coisa que eu queria trabalhar bastante. Então são esses os elementos que eu vou usar para a coleção. O tema de coleção é a principal técnica para criar uma coleção autêntica. É o que eu me baseio muito e o que dá certo para mim. Eu já trabalhei em empresas que não trabalhavam dessa forma, simplesmente faziam as coleções e eu sempre me senti muito perdida. Eu preciso do tema para me basear, eu preciso, né, saber quais são os limites assim da coleção e para mente realmente ir além, assim. Então foi esse o tema escolhido, Mulheres na Ciência. Fiquem ligados que amanhã o vídeo é sobre a criação da estampa a partir desse tema, né? Então eu espero vocês lá. Até amanhã, gente. Um beijo.